Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. O texto que a gente vai comentar, estudar hoje, está no livro Pão Nosso, capítulo 55, Coisas Invisíveis. Mas antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que nós vamos tratar desse assunto do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista da doutrina espírita. É claro que existe a física, mas não é um estudo aprofundado da física, até porque a gente não tem nem competência para isso. E não é a questão aqui. Embora tenha conceitos de física, tenha informações da física, a questão aqui é evangélica. A questão aqui é a descoberta de si mesmo, é esse confronto do visível com o invisível, aquilo que a gente vê com aquilo que a gente não vê, né? Porque nós, né, que vivemos muitos anos convictos nesse materialismo, a gente está muito naquilo que é palpável, né? Naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente cheira, naquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. Esse texto aqui, a intenção do Emmanuel, e esse texto é escrito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. A intenção desse versículo aqui e desse texto do Emmanuel não é fazer um estudo da física, é discutir essa questão humana, né? Olhar para o homem a partir dos 5 sentidos, tendo os 5 sentidos como base da sua relação com a matéria e com o espírito. Porque a doutrina espírita fala, né, que a ciência, né, que não é a ciência do elemento material, que é a ciência do elemento espiritual, é a ciência de estudo, de experiência desse elemento espiritual. E esse elemento espiritual não é visível, é uma coisa invisível. O espírito é essa coisa invisível, lembrando que o invisível é uma coisa relativa, né? Tem olhos que veem o invisível, né? O espírito é quem desperta novos sentidos, e aí nem é visto pelos olhos. Mas a gente nem vai entrar nisso porque não é a questão aqui agora. A gente pode lembrar como a gente é materialista mesmo. Imagina a dificuldade do mundo
há uns séculos atrás, quando tem o infinitamente pequeno, o que é microscópio, que o microscópio trouxe a possibilidade da gente enxergar. Antes do microscópio, uma infinidade de coisas eram invisíveis para a gente, porque os nossos olhos não captavam aquela imagem. A lente do microscópio capta, como os infinitamente grandes. Eu não consigo enxergar planetas, astros, estrelas, identificar isso a olho nu, mas o telescópio consegue. Então a gente tem, pela ciência humana, pelo estudo, a gente tem essa ampliação dos sentidos, né? Mas até onde vai a ampliação dos sentidos, né? A ciência foi, pelo microscópio, ampliou uma série de coisas que a gente não via. Apesar de ter gente que ainda hoje, porque não enxerga o vírus agora, por exemplo, da pandemia, porque não enxerga o vírus, não acredita nele. Mas tudo bem, né? Ainda tem gente assim, né? Mas os infinitamente grandes, os infinitamente pequenos, que a ciência e a lente do elemento material ajudou a compreender. Não foi a nossa lente natural. Porque a nossa lente natural dos sentidos, ela nos limita à característica dos sentidos, né? O tato, o olfato, a visão, a audição são elementos, são sentidos que relacionam, que fazem a ligação desses mundos, do mundo espiritual com o mundo material. Aí fica até mais fácil para a gente entender, né? Nós somos desse mundo espiritual, mas nós pensamos, existimos, sentimos, né? E temos um momento de experiência que precisamos do corpo, dessa matéria mais densa, para a gente ter experiências. E aí tem a união desses elementos, o elemento material, o elemento espiritual, e o elemento espiritual utiliza desse elemento material para vivenciar essa experiência. E o canal de comunicação que o elemento espiritual traz para se relacionar no mundo da matéria são os sentidos. Então eu, espírito, me relaciono com o mundo através dos meus sentidos. E a gente amplia os sentidos. Vai depender do trabalho, da condição que a gente vai desenvolvendo. E também a ciência humana amplia esses sentidos. Quando a gente citou o exemplo do telescópio para os grandes, para as coisas grandes, para os planetas, para os astros, e o microscópio para as coisas pequenas, para as coisas infinitamente menores, a gente falou da ciência humana. Mas tem também a mediunidade. A mediunidade é uma lente nova. É uma lente que não é do microscópio, não é do telescópio. É uma lente que algumas pessoas trazem essa lente no organismo, tem essa lente, desenvolve essa lente, desenvolve novos sentidos e percebem novas coisas. Alguns escrevem, alguns ouvem, alguns veem, alguns sentem cheiros, porque despertam novos sentidos. Então é nessa linha o texto. E não é no sentido da ciência de discutir o que é fluido, o que é matéria, mas embora a gente vai utilizar bastante do Livro dos Espíritos que toca nesses assuntos. Mas esse texto foi escrito a partir dessa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. O Paulo está dizendo que a gente vê esse invisível pela criação. A gente vê o poder divino pela criação. Pelas coisas criadas, a gente vê quem criou as coisas, né? Tem até uma frase que pela obra se conhece o autor. A gente olha aí entre nós aqui encarnados, a gente vê um livro, uma literatura, uma leitura qualquer, que a gente identifica o autor. Ah, esse livro é de fulano, essa poesia é de fulano, esse texto é de fulano, essa matéria é de fulano, porque vai a natureza daquela pessoa vai naquele texto que ela escreveu, né? E aquela é a obra dele e a gente conhece. É uma obra de arte.
A gente conhece muito da obra de arte pelo autor também. E essa criação universal? Olha que tamanho de criação. É uma criação que a gente não comporta, que a gente não compreende. O que o texto vai tentar falar, antes de discutir física, é isso. Que a gente enxerga muito pouco, que a gente vê muito pouco. Isso é uma maneira de baixar a nossa bola. Olha, presta atenção, você tem só um limite, uma faixa. Né? A gente vê aí na ciência, eles pegam aí golfinhos. Golfinhos escutam sinais, emitem sinais debaixo da água de uns para os outros que o homem não capta. Mas equipamento capta. A ciência mostra a comunicação entre esses golfinhos. Sons muito finos, sons muito graves, fogem ao nosso ouvido, mas equipamentos captam. Então tem uma infinidade de coisas que a gente não percebe. Tem uma infinidade de coisas que a gente não vê. E aí não dá mais para a gente ficar naquela do Tomé. Né? Eu tenho que ver, eu tenho que sentir o cheiro, eu preciso pelo menos relativizar. Né? Admitir que existem muitas coisas além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu ouço, porque aí eu vou admitir algumas coisas e vou diminuir um pouco o sobrenatural. Muito do sobrenatural que já veio para a nossa cabeça, para o nosso medo, para o nosso desconforto, para a nossa escravidão moral e da fé, muito disso foi dessa ignorância, da gente não conhecer essas coisas. O que Kardec fez foi muito isso. Ele foi atrás de compreender. Mas uma manifestação inteligente vem do nada? Não pode uma manifestação inteligente vir do nada. Uma manifestação inteligente tem que ter uma causa inteligente. E a causa inteligente é o espírito. Então a gente tem que começar a avaliar desse ponto de vista. E é essa a leitura do texto. Emmanuel começa dizendo assim, o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância e da insensatez. Então esse materialismo que nega tudo que não vê, tudo que não ouve, tudo que não sente, é a ignorância e a insensatez. Mas ele diz que esse espetáculo da criação universal acaba com isso, porque é um grande espetáculo. Né? O Sol, os planetas, as galáxias, o vento, a chuva, tudo isso tem uma lógica, tudo isso tem uma sequência, tudo isso tem um conhecimento, tem uma matemática. Isso não foi casual. Por essa obra dá para a gente imaginar o autor, não imaginando uma pessoa, imagina um conhecimento, imagina um ser de amor, de conhecimento absoluto. Né? Imagina a criação dessas coisas, a sequência da criação dessas coisas que obedece a uma lei. Né? Então tem esse espetáculo da criação. Né? E de todo tipo de criação, da criação da reprodução humana. Né? A gente tem no micro um monte de coisas que temos no macro. Nós somos pequenos universos. Tem tanta coisa aí de conhecimento, diz que é esse espetáculo da criação universal, que a gente fala, bom, não dá mais para eu ficar na minha santa ignorância resumindo o mundo aos meus 5 sentidos. No final ele quer discutir isso. Não dá para resumir o mundo aos meus 5 sentidos. Tem muita coisa além do tocar, cheirar, ouvir, enxergar e sentir. Tem muita coisa além disso. E é ignorância e é insensatez não admitir isso. Aí a gente trouxe algumas dessas coisas, né? No Livro dos Espíritos, na questão 4, que falava da existência de Deus, não da pessoa, né? Começa perguntando que é Deus, que é, não é quem é, né? Na resposta, os Espíritos falam, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. É nessa linha que a gente estava falando. O que não é obra do homem? O planeta não é obra do homem. A lua não é obra do homem. O sol, os sóis, milhões de sóis. Né? Quanta coisa não é obra do homem? É obra de quê? É obra de quem? Isso tem lógica, isso tem inteligência. Né? Se tem inteligência, né, é um efeito inteligente, tem que ter tido uma causa inteligente. E essa causa inteligente é a causa da criação. Que a gente não chega numa pessoa,
não tem necessariamente que chegar numa pessoa com a causa da criação, né? É esse grande espetáculo. E pela obra se conhece o autor, né? Qualquer obra se conhece o autor. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 8, ele fala da formação primária, né? Da combinação fortuita da matéria. Porque tem pessoas que disseram que o mundo foi uma combinação fortuita, casual da matéria. O mundo se formou por acaso, né? O acaso não existe. O acaso, o que significa acaso? Sem causa. Como é que uma coisa sem causa produz efeito inteligente? De onde vem esse efeito inteligente se não teve uma causa inteligente? Então não tem acaso, não tem sem causa. Tem que ter tido causa. Agora, o que acontece é o fato de eu não conhecer a causa. O fato de eu não conhecer a causa não leva o efeito para o acaso. Não é acaso, é ignorância, é desconhecimento, né? É porque eu não sei. Então eu não posso levar o que eu não sei para o acaso. E o texto desperta a gente para isso. Olha, vamos ter mais cuidado, vamos ter mais atenção, porque o mundo não vai se resumir aos meus sentidos. E eu preciso admitir a existência de uma infinidade de coisas que vão além da faixa do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu escuto, do que eu sinto, do que eu cheiro. Eu estou numa faixa, apenas uma faixa compatível com esse mundo. Não há muitas moradas na casa do Pai, né? Essa morada que a gente ocupa tem uma faixa compatível, uma faixa de vibração compatível. Então todos nós aqui temos mais ou menos essa faixa. Essa faixa de quê? Essa faixa de olhar, de ouvir, de falar. Só tem algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, né? E tem algumas pessoas que têm um outro sentido. A mediunidade é um novo sentido. Um sentido que pode ser educado, treinado, compreendido, por isso surgiu a doutrina espírita, ou um sentido novo que é entregue ao acaso. Se eu tiver um sentido que vai além dos 5 sentidos, um 6º sentido, e eu desprezar um conhecimento de alguém que estudou para eu educar esse sentido novo, o que eu vou ser? Ignorante também, né? No sentido de ignorar um estudo que já foi feito. Então a doutrina espírita não é questão de ser uma religião, não é isso, né? É um estudo que começa a compreender uma série de coisas novas, de ciência nova, e que as pessoas precisam ter mais cuidado, né? Quando falam que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é um pouco nesse sentido também. Porque esses conhecimentos não são conhecimentos para uma religião. Mas não vai dar para ter uma religião sem esses conhecimentos. Porque a religião sem esses conhecimentos que a doutrina traz seria uma religião furada. Seria uma religião de fé cega, seria uma religião de dogmas. Então, no futuro, as religiões vão ter que trazer esses conhecimentos. Não porque a doutrina espírita seja a religião. Não, porque traz conhecimentos dessas coisas invisíveis. É isso que ele está tentando despertar. Nessa questão número 8 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, né, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Não dá para a gente considerar o acaso como um ser inteligente. Então o mundo não foi criação do acaso. O mundo é criação de uma inteligência, mas não é de uma inteligência de uma pessoa. Quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, não é que ele tem cumplicidade com alguém, com uma pessoa. Quer dizer que ele está em sintonia, ele vibra no padrão desse Pai que a gente falou tanto de Pai, de Deus, de céu, que fica difícil de desconstruir essa imagem de pessoa, de gente, né? Mas quando a gente amplia o conhecimento para as coisas invisíveis, logo ali na esquina tem coisa invisível. Como é que um pai seria uma coisa visível? Seria uma pessoa visível? É uma energia grande de criação, de sabedoria, de amor, né? De vibração, de luz, né? Que extrapola muito essa coisa visível. Aí eu fico imaginando um céu visível, um céu palpável, um céu com pessoas palpáveis, com pessoas ponderáveis, né? É complicado isso. Mas aí o Emmanuel diz que
São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. As coisas criadas falam da natureza invisível, porque é a origem da criação, né? E o Emmanuel continua. Onde a atividade se desdobre sem base? Em que lugar acontece alguma coisa sem razão de ser? Em lugar nenhum acontece alguma coisa sem razão de ser. Onde acontece o acaso? Não acontece o acaso. Onde a atividade se desdobre sem base? Sem base não tem como. E a base é inteligente, né? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Toda essa inteligência da criação nasceu da inteligência do Criador. Lembrando sempre que não tem um Criador pessoa, né? O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Olha essa afirmação, né, do Emmanuel. O homem conhece apenas, não falou de um homem, não falou dos mais sábios, dos mais ignorantes, falou do homem, da condição humana. Esse homem conhece apenas, o conhecimento do homem é muito pequeno. Então esse homem só conhece as causas de quê? Das suas realizações transitórias. O que é transitório? Aquilo que nasce, cresce e morre. Então o homem só conhece isso. O homem não conhece as causas do imortal. O homem conhece as causas de uma planta que nasce, cresce e que morre, porque ele estudou, ele fez isso. E demorou para fazer, né? Foi só depois do estudo da botânica, da ciência, etc., que muita coisa era assim, era casual, né? Olha como o processo é longo, lento e demorado. Outro dia a gente não sabia nem das coisas transitórias. Agora a gente, pela ciência, já começa a dominar o conhecimento de muitas dessas coisas transitórias. Mas vai até aí. Começa a aparecer um estudo novo do elemento espiritual. E como a gente não consegue estudar o elemento espiritual tendo como base apenas o elemento material, a gente nega o elemento espiritual. Porque ele escapa aos nossos sentidos. Não é? Mostra bem que a gente conhece apenas as causas das realizações transitórias e a gente ignora os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Motivos complexos. Não dá para eu... Já pensou? A gente, com a nossa ingenuidade, com a nossa simplicidade, a gente acha que sabe das coisas do mundo, né? Que isso é isso, que aquilo é aquilo, que a gente já resolveu, que a gente já sabe, e não quero mais conversar a respeito, que para mim é isso, e eu já vi, e eu já ouvi, eu já senti, e para mim acabou. Não é? É não querer crescer, né? É não querer continuar nesse grande processo de criação, que a criação não foi acabada. A criação é exatamente esse processo, que inicia simples, inicia ignorante e vai se construindo, se autoconstruindo, porque aí é mérito. Aí a cada um vai se autoconstruindo e vai adquirindo mérito nessa construção. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo das criações divinas. A paisagem exterior, que afeta o sensório, o que eu vejo, o que eu sinto, aquilo que afeta os meus sentidos, aquilo que eu percebo que afeta os meus sentidos, é uma parte minúscula do acervo das criações divinas. Eu acho que o mundo se resume a mim. Eu acho que o mundo se resume aos homens. Eu acho que o mundo se resume ao planeta Terra. Eu acho que o mundo se resume, no máximo, a um outro planeta que a gente conhece, que é Júpiter, é Marte, e cada hora a gente descobre planetas e planetas e planetas, à medida em que a ciência vai trazendo novas lentes, novos mundos vão aparecendo, novas realidades vão surgindo, que escapavam completamente ao nosso sensório. Então, não é triste a gente ser um tipo de homem que ainda avalia o mundo, o universo, as coisas pelo nosso sensório? É pouco. Eu preciso ter como base o meu sensório, porque é com ele que eu vou construir a minha libertação, o meu crescimento. Mas eu não posso me limitar a ele. Eu preciso me utilizar dele como um processo de crescimento, de libertação. Não dá para eu me limitar a ele. Então, essa paisagem exterior que me afeta o sensório, que eu percebo com os meus sentidos, é uma parte minúscula
do acervo das criações divinas. Há várias moradas na casa do Pai, tem todo tipo de acervo de criação divina, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. Não tem criação inútil, nem nós gostamos de fazer nada inútil. Já pensou uma pessoa infinitamente inteligente, infinitamente boa, sabedoria infinita de inteligência, uma pessoa não, um conhecimento absoluto de tudo, vai criar uma coisa para nada? Nem nós, humanos, que somos menores, infinitamente menores, criamos coisas para o nada. Tem que ter aproveitamento, tem que ter um sentido. Né? Para que serve? Né? Então toda a criação tem um sentido. Né? Qual é o sentido? Cada criação, por isso é que essa questão ambiental hoje, a compreensão dessa questão ambiental, é uma compreensão de perceber que cada coisa que tem vida, ela cumpre um papel nesse grande sistema de criação, nesse grande universo. E são criações que vão, cada um cumprindo o seu papel e vivendo essas possibilidades. No Livro dos Espíritos, na questão 22, o Kardec comenta, os Espíritos comentam isso, né? A matéria existe em estados que... Os Espíritos falando para a gente, que a matéria existe em estados que não percebemos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produzem nenhuma impressão aos vossos sentidos. Né? Tem tanta coisa tão mais sutil que escapa aos meus sentidos. E porque escapa aos meus sentidos, elas não existem. Porque escapa aos meus sentidos, eu vou menosprezar, eu vou desprezar, eu vou ridicularizar. Porque escapa aos meus sentidos, eu devia falar, eu não percebo, eu reconhecer com humildade a minha ignorância e começar a aprender coisas novas. Né? É preciso perceber que o mundo não se resume aos meus sentidos. É o máximo do egoísmo eu achar que o mundo se resume a mim mesmo. Aí a gente vai melhorando um pouquinho e já não se resume somente a mim, mas é aos meus sentidos. Aquilo que eu vejo, que eu ouço. É o nosso processo, né? E na 22A, ele diz, a matéria é o liame que escraviza o espírito. Olha o liame, aquele limite, aquela linha divisória, onde o espírito se une à matéria. Né? A matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então não é a carne que é fraca, o meu braço bate porque quem bate sou eu, que o espírito que exerce a ação. Eu sou guloso, eu como muito, eu sou raivoso, tudo que eu faço porque eu ajo sobre a matéria. Eu preciso entender que a matéria está sob a minha ação. Eu é que estou agindo sobre a matéria. Eu, o espírito, que estou agindo sobre a matéria. Então eu não posso me confundir com a matéria. Eu não sou essas mãos. Eu não sou esse rosto, eu não sou isso, eu sou o que pensa, o que sente, e que se manifesta através desse corpo, né? Que é esse liame. Aí eu estou escravizado a ele. Como escravizado a ele? Eu estou limitado a ele. Eu estou limitado aos 5 sentidos do corpo, porque se eu me libertar do corpo, meus sentidos ampliam. Na hora da morte, quando o espírito desencarna, aos poucos, é claro que tem toda aquela confusão de desencarne, etc., mas não considerando isso, o espírito aos poucos ele vai ampliando os sentidos. E com sentidos ampliados, ele vê a imensidão do trabalho que tem a fazer e faz grandes projetos de retorno à reencarnação, que eu vou querer voltar com fulano, porque eu quero ajudar fulano, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque está com um monte de sentido. Aí volta, encarna, quando encarna, se reduz aos 5 sentidos de sempre. Aí ele faz as mesmas coisas de sempre. A mesma ignorância, a mesma perseguição, as mesmas brigas, as mesmas coisas. Somos nós, né? Que nós nos escravizamos a esse instrumento que a gente usa, né? Mas é ele também que nos liberta. Ele é um instrumento, né? E sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ao mesmo tempo que ele me limita, é sobre ele que eu trabalho, é sobre ele que eu exerço a ação, é sobre esses elementos que o Espírito exerce a ação. E o Emmanuel vai.
o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. O olho humano foi, quando ele diz o olho humano, os sentidos humanos, né? Os 5. Ninguém vai ver, nem enxergar, nem sentir além do limite daquilo que a sua constituição física comporta e suporta. Por isso, a gente não precisa ficar procurando um homem em Marte, um homem em outros planetas, porque vidas em outros planetas vão ter outra lógica, vão ter outro tipo de matéria. Os espíritos vão se manifestar de maneiras diferentes. Já vão ser constituídos com elementos desses novos planetas. Que de cada planeta, parte nossa é constituída de elementos de cada planeta. Então eu não vou encontrar um homem igual a mim em um outro planeta, porque lá é outro tipo de vida. Lá são coisas que não cabem no meu campo sensório, porque é uma outra coisa. É como o fundo do mar. A gente fala, nossa, tem peixe que vive na área mais profunda do mar, escuro, que não chega nem luz. Deve ser triste. Não, ali é o que comporta. Ele foi feito para aquilo. Ele só vive ali. Né? O peixe não vive dentro da água. E esse mundo, a gente não vive também no oceano do oxigênio? E de fluidos? E de energias? São esses os mundos, né? Que a gente precisa abrir essas possibilidades. Por isso que a gente comentou no início que não é um estudo da física, é um estudo das possibilidades humanas. É um estudo de humildade, é um estudo de evangelho, é um estudo de doutrina espírita, para a gente perceber que nós não somos o limite do conhecimento e das coisas. Pelo contrário, nesse sentido até somos, porque nós limitamos as coisas à nossa condição. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação. Ele falou, a criatura, o que foi criado, conviverá com os seres de que necessita. Então se aquela criatura que não tem olho, que não enxerga, que não sente cheiro, que está no escuro, no fundo do mar, ela é uma criatura que vai conviver com aquilo que ela necessita, para o seu processo de aperfeiçoamento. Então em cada lugar, e o verme, que vive no corpo, apodrecido, é ali que é o lugar dele viver. Ai que nojo, mas o verme vive ali, ele se alimenta ali. Né? Cada criatura, né? Cada coisa criada, né? Conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação. Então não tem ser vivo que não está em trabalho de elevação. Por isso que qualquer ser vivo que a gente elimina, a gente corta a possibilidade de elevação, a gente interrompe a possibilidade de elevação de um ser vivo. Seja esse animal que a gente matou por nada, seja esse que a gente judia, seja qualquer coisa que tem vida, qualquer ser vivo, porque ele está no seu processo de elevação. E a gente, gratuitamente, com o nosso ímpeto, com a nossa natureza inferior, a gente vai lá e destrói, a gente vai lá e mata. Né? Aí a gente está interrompendo esse trabalho de elevação. E cada criatura conviverá com esse ser que necessita, nesse trabalho de elevação, e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. E vai viver num ambiente. Então, da mesma forma como aquele ser que vive no fundo do mar, nós somos esses seres que vivem sobre a terra, no ranger de dentes. Porque aqui é o ambiente adequado aos imperativos do nosso aperfeiçoamento e progresso. Porque é aqui que a gente precisa aprender. Por isso é que esse planeta é de prova, é de expiação, é um hospital, é uma escola. Porque aqui é o imperativo de aperfeiçoamento. Eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui para me distrair, eu não vim aqui para me enganar ninguém, eu não vim aqui para me enriquecer. Eu vim aqui cumprindo esse imperativo de aperfeiçoamento e de progresso. Então perder tempo quando eu estou nessa encarnação e qualquer outro ser vivo, em qualquer processo, só que quando eu estou no instinto, eu não tenho o livre-arbítrio que me dá preguiça, que me dá cansaço, agora eu não vou porque eu não estou afim. Não, quando eu estou no instinto, eu vou seguindo algum comando desses que eu não controlo, que eu não compreendo totalmente, mas é um comando divino, esse instinto, que faz a criatura fazer o que tem que ser feito, viver como tem que viver. E depois do livre-arbítrio, que já é um novo processo nessa criação, aí
eu já abandono o instinto, porque eu já conquistei algumas coisas, e já vem para o meu livre-arbítrio. Mas logo que eu adquiro o livre-arbítrio, eu vou abusar desse livre-arbítrio, eu vou fazer um monte de loucuras. Depois vem as dores, que eu vou achar que foi Deus, eu vou achar que foi castigo, mas nem foi Deus, nem foi castigo. São consequências. Né? Não há efeito. Efeito inteligente, causa inteligente. Eu também dei causa, que não foi nem tão inteligente, mas eu recebi as consequências dessas causas. E não vou passar para a divindade nada disso. Né? Então, cada um vai conviver no ambiente necessário ao aperfeiçoamento e ao progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Mas que ninguém, nenhum ser desse, em qualquer que seja o lugar que a gente respira, em qualquer lugar que esse ser está sendo colocado, em qualquer ambiente que ele está sendo colocado, em que ninguém resuma esse ambiente aquilo que ele percebe. Porque o ambiente vai ser sempre muito maior do que aquilo que ele percebe. Até porque precisa ser maior para ele poder avançar. Senão ele já estava esgotado naquele ambiente, ele já passava para outra morada da casa do Pai. Porque aquele ambiente não teria mais nada para ensinar para ele. Se eu já tivesse num ambiente que não tinha mais nada para ensinar e que eu não tivesse mais nada que fazer aqui, a vida não teria sentido. O Criador não seria inteligente. Deixar alguém perdendo tempo? Alguém permanece? Porque permanece porque alguém bondoso deixou um filho, deixou algum parente, deixou alguém. Mas aí é a atribuição dele. Não vai ainda porque ele ainda tem coisas a fazer. Ajudar alguém que ele deixou para trás, que já tinha prejudicado lá atrás. Aí faz parte desse imperativo de aperfeiçoamento e progresso. Voltando para o texto, os objetos visíveis no campo das formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Tudo que eu vejo no campo que eu vivo é uma breve e transitória resultante. É só resultante porque o mundo é dinâmico, as forças são dinâmicas, são forças vivas, inteligentes, são causas inteligentes da vida. Né? E vai provocando coisas novas nesse plano eterno de criação. Por isso é que a pessoa morre e vem, começa a desintegrar e já vem bicho e que já sabe, né? É esse processo da vida que continua. Né? Aí constitui breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. São essas forças invisíveis do plano eterno que vão muito além da minha capacidade de compreensão. Porque eu vou dizer assim agora, não, elas estão muito além da minha capacidade de compreensão, eu vou sossegar e não vou... Não é isso. Elas estão muito além exatamente para eu ir atrás. Siga-me, dizia Jesus sempre. Vem e siga-me. Siga-me é exatamente isso. Siga sempre. Quando você abandona o instinto que fazia você seguir por instinto, agora siga pelo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai sempre querer que você siga por aquilo que você mais gosta. E aí depois você vai compreender que você tem que seguir pelo dever. Aí é diferente. Você não vai mais seguir pelo prazer. Porque o seu prazer ia te conduzir para outro lugar. Você pode até depois aprender um outro tipo de prazer. É o prazer que você sente quando você cumpre o dever. E cumprir o dever não é fazer sempre o mais agradável. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, é fazer o que necessita, o que a consciência determina. Aí é esse processo de crescimento. Né? Por isso ele diz aqui, cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faça o que você tem que fazer, que depois as consequências vêm. Porque esse mundo é inteligente. É inteligente porque tem uma lei inteligente. Ele é inteligente por si. Não é alguém que está brincando de marionete. Não tem um Deus brincando de marionete. Não tem um Deus brincando daquele bonequinho de corda mexendo com um, mexendo com o outro. Não. Os bonequinhos têm autonomia. Os bonequinhos têm livre-arbítrio. Só que os bonequinhos aprendem que tem uma lei. E não são os bonequinhos os donos da lei. Os bonequinhos têm que aprender essa lei e seguir essa lei.
que aí eles vão caminhar. Aí vão cumprir os deveres que cabem e receberás os direitos que esperam. Né? Aí a consequência vem boa. Bem-aventurados os aflitos. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. A gente não vai querer ficar naquele escuro do fundo do mar eternamente. A gente vai viver o que compete a cada um que rasteja no fundo do mar, que vive como um micróbio, que vive como qualquer coisa, que vive como qualquer ser vivo. E a gente vai viver o que cabe e vai aprender a viver melhor. Só para concluir, a gente lembra que a doutrina espírita fala do elemento material e fala do elemento espiritual e fala da necessidade do trabalho. Todos temos a necessidade do trabalho. É preciso trabalhar. Agora, tem o trabalho no campo dos sentidos, do que é o trabalho visível, ele fala que é o trabalho com as mãos. Então, as mãos executam o trabalho para o corpo, mas o pensamento executa o trabalho para o espírito. Então, pensar no bem trazer um sentimento novo de amor que vai me fazer pensar melhor, é trabalhar o espírito, é fazer o que me compete. E o trabalho é toda ocupação útil. Qual é o sentido de eu ficar para lá e para cá fazendo a mesma coisa todo dia sem acrescentar nada para mim nem para ninguém? Não tem sentido. A vida não é sem sentido. Eu preciso ter sentido. E eu dou sentido compreendendo um pouco mais essas coisas. Ou, no mínimo, admitindo que eu não tenho o controle absoluto sobre essas coisas e que eu não tenho a ciência e a consciência absoluta das coisas desse universo, que é muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. E quando a gente faz isso, mesmo que a gente ainda esteja longe da compreensão maior, a gente admite a possibilidade de não saber. E só aprende quem começa a admitir que não sabe. Enquanto a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe. Por isso que o filósofo dizia, eu só sei que nada sei. Porque quando ele dizia, eu só sei que nada sei, ele sabia que não sabia. Como ele sabia que não sabia, ele aprendia cada vez mais. Bem-aventurados os humildes. Que Deus nos abençoe.